Então, bom dia, mais uma aula de História, a Segunda Guerra Mundial. Nós já estamos aí finalizando o nosso capítulo, né, o capítulo 5 do nosso livro. Nós vimos a ofensiva do eixo, né, como é que se formou o eixo, como é que a Alemanha começou a dominar diversos territórios, inclusive a França, o ataque à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o ataque também à Grã-Bretanha, né? Lembrando que esses dois últimos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Grã-Bretanha, no caso a Inglaterra, foi um insucesso para o Hitler, né? Ele não conseguiu dominar esses territórios, remontou as suas estratégias e aí foi conseguindo outros territórios menores, mas conseguiu dominar a França, né? Dividindo a França em dois grupos, em dois lados, né? A parte de Paris, dominada pelos alemães, e aí foi criado o território de Vichy, né? A capital Vichy, que foi dominada também por um general francês que se subordinou aos alemães. E na aula de hoje nós veremos justamente o que está nessas figuras, né? Temos aí um avião japonês chamado de aqueles que iam para esses aviões, né, os guerreiros japoneses chamados de kamikazes, ou seja, eram soldados suicidas. Eles perdiam a sua vida em prol da nação japonesa, então eles bombardeavam, eles lançavam seus aviões aos porta-aviões norte-americanos, matando milhares de pessoas, e assim foi uma estratégia que o Japão teve na Segunda Guerra Mundial. Também nós veremos a queda e a destruição, né, do Adolf Hitler, a queda da Alemanha, a morte do Hitler, como é que se deu o contra-ataque às forças alemãs, as forças do eixo, né, a Alemanha, a Itália e o Japão, e como é que os aliados conseguiram derrotar o eixo. E também nós finalizaremos a nossa aula falando, né, dessa terceira imagem, o mouse está aqui funcionando, que são as duas bombas nucleares que bombardearam Hiroshima e Nagasaki, dando fim, assim, selando de vez a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que foi uma das coisas mais atrozes, mais absurdas que a humanidade pode pensar, que foi justamente essas bombas nucleares, né? Alguns historiadores dizem que não era necessário que os Estados Unidos agissem dessa forma, porque a destruição foi tão avassaladora que os descendentes daqueles que conseguiram sobreviver sofreram ainda percas genéticas, né? Mutações terríveis, onde nascia sem braço, deformados, justamente por causa da radiação dessas bombas atômicas. Então, a nossa aula de hoje vai centrar nesses três termos, né? Os kamikazes japoneses, a derrota do Hitler, a sua morte, ele acaba se suicidando com a sua esposa Eva Braun, e também as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, na aula anterior, fazendo uma breve revisão do que nós vimos, foi justamente o avanço alemão, né? Nós vimos a Blitz alemã, vimos que esse termo alemão foi o que gerou as Blitz de hoje, né? Os policiais fazem as Blitz em lugares estratégicos, onde as pessoas não sabem onde é que eles estão, geralmente é perto de uma curva, para eles ficarem não tão visíveis, e a Blitz alemã tinha esse intuito também, de atacar o inimigo, uma estratégia alemã para que o inimigo fosse surpreendido de todos os lados. Eram justamente aviões alemães que vinham do céu, e aí se pulavam desses aviões os paraquedistas, né, tanto por trás, pelos lados, pelas frentes, esses paraquedistas altamente armados, né, com as metralhadoras, e assim fuzilavam de vez os seus inimigos. E isso fez com que o Hitler e as forças alemãs avançassem cada vez mais em vários territórios, porque o inimigo era surpreendido com essa estratégia de guerra. Vimos também a ofensiva nazista na Europa, como é que o Hitler, já que a França e a Grã-Bretanha declaram guerra ao Hitler, né, ao eixo principalmente, porque eles descumprem diversos tratados, então essa ofensiva nazista é justamente perceber essas estratégias de guerra dadas pelo Hitler e, ao mesmo tempo, como é que ele conseguiu dominar novos territórios. Primeiramente, ele tenta de frente com a França, não consegue, porque os franceses fazem as trincheiras, já com medo da guerra, e aí o Hitler tem uma ideia.
essa ideia é justamente de dominar países menores que fazem fronteira com a França. Ele consegue dominar esses países menores e, a partir daí, ele abre uma nova porta para invadir a França, como nós vimos na aula anterior, que tinha até um mapa. Hoje também nós iremos ver outro mapa sobre a Segunda Guerra Mundial, como é que essa estratégia deu certo. O Hitler acabou dominando a França e dividindo-a em duas. A Batalha da Inglaterra, que foi um insucesso, né? O Hitler começa a armar os seus aviões, vai invadir numa batalha aérea a Grã-Bretanha, a Inglaterra, mas o Churchill, os ingleses tinham uma aviação muito mais poderosa e uma tecnologia muito mais avançada. Então, nessa batalha, o Hitler, os alemães acabam perdendo, e aí ele muda a sua rota, ele muda a sua estratégia. E é justamente nesse outro tópico, a invasão da União Soviética, que é a nova estratégia do Hitler. Lembrando que o Hitler tinha feito um pacto com os russos, com Stalin, principalmente, para não atacar, nem o Stalin poderia atacar a Alemanha, e nem a Alemanha poderia atacar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante 10 anos. Mas o Hitler começa a invadir regiões menores, como a Iugoslávia, a Grécia, as regiões que faziam fronteira com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí ele tem o desejo de avançar ainda mais nos territórios, lembrando que, na sua concepção e dos alemães da época, que eram subordinados ao Hitler, dizia-se que as demais nações eram totalmente inferiores. Então, o Hitler, nesse ideário de dominação e avanço de território, avança 750 quilômetros de extensão na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí eles já pensam que são vitoriosos, que vão dominar muito mais cedo o Stalin, mas isso não acontece. Primeiro também por causa das estratégias que o governo russo tem. Uma das estratégias muito interessantes que nós vimos na aula passada foi justamente de os soldados russos irem até os vilarejos mais próximos, onde os soldados alemães estavam próximos. Então, eles desapropriavam as famílias, tocavam fogo nas cidades, envenenavam as águas, envenenavam os alimentos, e assim fugiam. Assim que os nazistas chegavam, eles não encontravam alimento, não encontravam água, né, de boa qualidade, estavam envenenados, estava tudo destroçado, pegando fogo, então eles não tinham como sobreviver. Então houve uma baixa no exército do Hitler nesse primeiro momento. Mas o que deu, assim, o cheque, né, o que foi o ponto alto da queda do Hitler foi a Batalha do Stalingrado, justamente onde os alemães não pensavam que iriam ser atacados pelo inverno, o inverno rigoroso, que chegou a 4 graus Celsius, abaixo de zero, e as tropas dos nazistas acabaram morrendo congeladas. Né? Vimos até que a gasolina dos tanques de guerra acabaram sendo congeladas, não tinham como se mover, então houve uma baixa no exército, e dessa forma o Hitler acaba perdendo força. Né? Então, os russos acabam agora tendo uma contraofensiva, pois o pacto havia sido quebrado. Então, nessa contraofensiva é o que nós iremos ver na aula de hoje. Quais são as principais estratégias que os russos irão utilizar agora para derrotar os alemães? Só porque os russos não estão sozinhos. Mesmo eles sendo comunistas, e os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França sendo capitalistas, a França dominada pela Alemanha, nós percebemos que eles têm um objetivo comum. O objetivo comum agora é combater o principal inimigo, que são os países do eixo, né? Tanto a Alemanha do Hitler, que foi o que foi mais trabalhado nessas aulas, também no nosso capítulo, a Itália do Mussolini, que tem os mesmos ideais do Hitler, do nacionalismo extremado, e o Japão. O Japão, ele é muito interessante porque, a partir do Japão, a partir também dessa ideia de imperialismo e nacionalismo japonês, é que o gigante capitalista, os Estados Unidos da América, vão entrar também nessa guerra. E assim gerando, de forma mais contundente, a Segunda Guerra Mundial. E aí nós vimos na aula passada justamente isso, esse embate, né, lá em Pearl Harbor, as tropas japonesas, ao invadirem os Estados Unidos acabam entrando na guerra,
e nós vimos uma breve participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, nós iremos ver justamente, de forma mais incisiva, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos os tópicos, né, que nós vimos na aula passada, e na aula de hoje nós temos apenas 2 tópicos, né? A aula pretende ser não tão exaustiva como as aulas passadas, né, mas serão apenas 2 tópicos. A controvérsia dos aliados, né, como é que os países aliados, Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Reino Unido, que é a Grã-Bretanha, e a França, eles se organizaram agora para invadir os territórios que foram dominados pelos alemães, restituir a França, que era de domínio alemão nessa época, também combater o fascismo na Itália do Mussolini e também o Japão, né? E aí nós lembramos lá do primeiro slide, né, como é que vai terminar de forma monstruosa essa guerra a partir do bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, dado pelas 2 bombas atômicas, né, que ali foram disseminadas. E aí vocês têm uma imagem aqui muito interessante do Hitler e da Eva Braun, que era a sua esposa, que eles se suicidaram no último momento, quando viram que não tinham mais o que fazer, as suas tropas estavam totalmente eliminadas. E nessa imagem, vocês podem observar aqui, né, as pessoas que cometeram tanto mal à humanidade, contam-se alguns historiadores que eles admiravam os animais, né? Se alguém tivesse maltratando um cachorro ou um gato, por assim dizer, eles odiavam, repudiavam tal situação. E aí nós levantamos a reflexão, por mais que a pessoa cometa maldades à humanidade, no caso do Hitler, né, nós temos esses achados, esses vestígios aí sobre as peculiaridades da sua vida. Então, para entendermos a contraofensiva dos aliados, foi dividido em 3 frentes, né? A primeira frente é dada pelos russos, né? Lembrando, se o Hitler ele quebra o contrato dado com a Rússia, os soviéticos agora começam a contra-atacar os alemães. Então, os aliados abriram a primeira frente de luta contra o eixo, né? O primeiro foram os soviéticos, justamente por quebra de pacto que eles haviam feito, né? Lembrando que o Hitler e o Stalin dominam a Rússia, a Polônia, inicialmente a Polônia, dividem a Polônia para ambos, um fica com a parte norte e outro com a parte sul. O Hitler descumpre o contrato de 10 anos de invasão, então agora os russos eles não têm mais por que não combaterem os alemães. Então os soviéticos foram libertando das mãos dos nazistas os países ocupados por eles, principalmente aqueles países que fazem fronteira com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Logo mais nós iremos ver um mapa e aí nós iremos perceber quais eram os países que faziam essa fronteira, porque essa fronteira é até uma forma de proteção de novas invasões contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós tínhamos a Bulgária, a Romênia, a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. E nós vimos na aula passada justamente esses países que foram sendo dominados pelos nazistas e que conseguiram, a partir dessa dominação, adentrarem na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quando nós falamos de Frente 1, nós nos ligamos diretamente à contraofensiva dos russos contra os nazistas. A contraofensiva dos aliados, nós chamamos de Frente 2. Na Frente 1, se são os russos, na Frente 2 nós temos a participação dos Estados Unidos da América, que agora tem como principais inimigos os japoneses, mas eles auxiliam aos franceses a retomarem o poder. Lembrando que a França estava sob o domínio justamente do Adolf Hitler, dos nazistas. Então, os Estados Unidos da América conseguiram a primeira vitória contra o Japão na Batalha de Midway em 1942. É interessante perceber que os próprios meios de comunicação japoneses diziam que eles sempre estavam em vitória, e eles faziam de tudo para não falar sobre as derrotas dadas aos Estados Unidos. As tropas anglo-americanas venceram os nazistas no norte da África, ficando conhecido como a Segunda Frente.
Então, nós temos os Estados Unidos da América, os norte-americanos vencem o Japão, conseguem mais tropas e aliados, o Brasil também começa a se aliar com os Estados Unidos da América, e eles vão avançando agora com o intuito de restabelecer a França, que era dominada pelos nazistas. Então, eles desembarcaram na Sicília e partiram para o combate do fascismo na Itália, conseguindo conquistar a capital. Também, o principal inimigo dos Estados Unidos da América são os italianos, na pessoa de Mussolini, do fascismo de Mussolini. O Brasil, nesse período, o Getúlio Vargas está muito próximo das ideias fascistas do Mussolini. Nós vimos na aula passada essa aproximação que houve dos Estados Unidos com o governo brasileiro, a fim também de dar um espaço na mídia, que foi o caso do personagem Zé Carioca, que foi feito pelos Estados Unidos, enaltecendo os valores do povo brasileiro. Isso fez também com investimentos econômicos outros para grandes construções no Brasil e na indústria brasileira, fez com que o Brasil se aproximasse dos Estados Unidos da América. E nessa frente, nessa segunda frente, nós temos justamente os Estados Unidos que conseguem derrotar Mussolini. De primeiro momento, Mussolini foge, os nazistas conseguem dar abrigo e fortalecer o seu exército, mas como Hitler estava sofrendo também muitos ataques, o Mussolini acaba caindo de vez, e isso nós chamamos de segunda frente, né? A Itália acaba perdendo o seu chefe fascista, né, e os Estados Unidos enfrentam e vencem essa batalha. Então nós temos a frente 3, né, vimos a frente 1 dos russos, a frente 2 dos Estados Unidos da América, e a frente 3, nós temos aí a questão do dia D. Né, o dia D já parece que a Segunda Guerra Mundial vai perdendo a força porque o Hitler é dominado. E em 6 de junho de 1944, os estadunidenses desembarcam na Normandia. Esse dia é conhecido como dia D, porque os meios de comunicação dos rádios, né, de comunicar uma tropa a outra as suas estratégias, eles não podem dizer a data exata, porque se eles disserem, os inimigos podem, por interferência do rádio, saber a data do dia da invasão. Então, eles eram um código que esses soldados utilizavam, e o código era chamado de dia D, para surpreender o inimigo, era uma estratégia que eles elaboraram. Então, em agosto de 1944, os anglo-americanos libertaram Paris, né, a França sai dos domínios do Hitler, do domínio nazista, ficando conhecido como Terceira Frente. Agora a França tem a sua autonomia. Abriram caminho para invadir a Alemanha. E aí, naquele mapa que nós vimos na aula passada, nós vimos que a fronteira entre a França e a Alemanha, né, os dois países são totalmente coligados. Como os Estados Unidos começam a restabelecer o domínio francês, agora eles podem avançar no seu território. E aí nós temos agora os russos de um lado invadindo a Alemanha, e temos os Estados Unidos e os franceses invadindo a Alemanha também. E aí o Hitler vai perdendo cada vez mais a sua força. Nós já nós iremos ver um mapa onde nós analisaremos essas três frentes. E aí nós temos o fim, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, que se deu em 30 de abril de 1945, os soviéticos tomam o poder e conquistam o parlamento alemão. O Hitler e a sua esposa, eles fogem e acabam suicidando-se, né, com medo de represárias ou o que poderia acontecer aos inimigos ao pegá-los, então eles se suicidam. Em 8 de maio de 1945, o exército alemão assinou a rendição incondicional. Essa rendição, com certeza, faria com que a Alemanha pagasse muito caro pelas atrocidades que foram cometidas pelos nazistas. Era o fim do Terceiro Reich e da Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, a partir dessas três frentes, dada pelos aliados, nós vemos que foi sufocado justamente o Japão, em primeiro lugar, pelos Estados Unidos, depois a Itália, né, o Mussolini foi sufocado pelos Estados Unidos mais uma vez, e agora tanto os russos como os Estados Unidos e a França conseguiram derrotar as forças nazistas do Hitler. Né. E aí nós temos o mapa,
onde justamente nós vemos aqui a Polônia, que está aqui, nós temos a Alemanha e a França. Vejam só como eles fazem fronteira, né, a Alemanha e a França, por isso que era necessário que os Estados Unidos interviessem para que o domínio francês voltasse ao poder e, assim, eles atingissem justamente essa fronteira invadindo a Alemanha. Não diferentemente, a União Soviética que está aqui, né, eles vão justamente restabelecendo os poderes da Romênia, da Tchecoslováquia, de todas essas fronteiras que fazem também domínio com a Alemanha. Dessa forma, eles conseguem adentrar no território alemão, e assim prender os nazistas, consequentemente o desejo era prender o Hitler também, mas ele acaba se suicidando com a sua esposa. Então nós temos aí o território alemão, né, em 1º de setembro de 1939, é esse território aqui amarelo, o território italiano em 1º de setembro de 1939, toda essa parte verde aqui é dominada pela Itália, os estados aliados do eixo Roma-Berlim, né, do eixo de Roma na Itália e Berlim na Alemanha, são esses estados aqui, que os russos acabam invadindo para poder restabelecer o poder. Os estados chamados neutros, nós temos a Turquia e a Espanha, a Grã-Bretanha e os territórios sob o seu controle, nós temos essa parte marrom, né, aqui a Grã-Bretanha, onde o Hitler justamente perde a batalha, porque o Churchill e os ingleses têm um domínio tecnológico muito maior nos aviões de guerra, e aqui são todas as colônias que eram dominadas pelos ingleses nesse período, né, a Síria, o Iraque, o Egito, e aqui nós temos os territórios ocupados pela Alemanha, né, esses que têm um tracinho vermelho, nós vemos todos os territórios que são ocupados pela Alemanha em 1939, em 1940, em 1941 e 1942. Então, todas essas regiões listradas é o domínio, a França foi totalmente dominada pelos alemães, e como eles conseguem invadir muito dos outros territórios, inclusive aqui na Batalha de Stalingrado, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós percebemos que aqui foi onde o Hitler perde a batalha, não necessariamente contra os soviéticos, mas ele perde a batalha contra justamente o inverno, né, o inverno de 4 graus Celsius, onde os exércitos acabaram morrendo congelados. E aí nós temos os avanços das forças dos aliados contra o eixo, sobre o comando. Nós temos esses avanços em 3 anos, né, em 1943, 1944 e 1945, né, tanto o avanço anglo-americano como soviético. Então, os dois opositores, né, principalmente a União Soviética invadindo desse lado e os Estados Unidos invadindo desse outro, não tinha mais como a Alemanha se permanecer no poder. E ainda mais, os outros países que os alemães dominaram agora estavam restituídos o seu poder. E aí nós temos a linha cortando entre o Ocidente e soviéticos em 1945. No fim da guerra, nós temos essa linha aqui, que a Alemanha vai acabar sendo dividida entre os países que venceram a guerra. E aí, durante um bom tempo, vai se dividir também entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. O desembarque afiado vitorioso, né, das tropas dos aliados que dominaram a Alemanha nesse período. E aí tem uma curiosidade, eu acho que vocês já assistiram esse episódio, muito interessante, que nos ajuda a fazer uma conexão, né, sobre a Alemanha Oriental e sobre a Alemanha Ocidental, que foi dividida justamente a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do domínio dos aliados sobre as tropas do eixo. E aqui nós estamos nos remetendo à questão da Alemanha nesse período. Alemanha. Alemanha. Isso. Posso ver a TV? Veja, pode. Mas não vai ligar, hein? Na Alemanha tem 8 horas menos que aqui. Na Alemanha tem 8 horas menos que aqui. Que legal! Dias de 16 horas. Nossa seleção contra a Alemanha.
Só que o problema é que eu não me lembro por qual das duas Alemanhas. Como das duas Alemanhas, sabe? Só existe uma. Não, papai, tem duas Alemanhas. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Bom, as duas ficam no mesmo país, só que de um lado tomam vodka e do outro francês. País, você está comprando porcaria de segunda mão. Não mais nada. Justamente nesse seriado do Chaves, nós percebemos de forma cômica, né, a divisão da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, como ela foi dominada aí justamente pelos países dados pelos aliados, principalmente pelos Estados Unidos, nós percebemos aqui, voltando o nosso mapa, nós percebemos que durante muito tempo ela vai ser dominada pelo capitalismo, e aí por isso chamada de Alemanha Ocidental, essa região que foi dominada pelos Estados Unidos, pelos países aliados. Como os russos estavam invadindo os alemães por esse trecho, também eles dominaram, e aí foi construído um muro, né, chamado Muro de Berlim. Diversas divisões houveram na Alemanha, e aí o seu Madruga coloca muito bem, aqueles que estão na parte oriental tomam vodka, que é principalmente por causa do frio dos russos, né, a bebida mais quente é a vodka, e os que estão na parte ocidental são os que tomam cerveja, né, os países capitalistas. E aí, de um pequeno serial do cômico, eu tenho certeza que vocês já assistiram, o Chaves, né, esse episódio do Chaves, nós podemos perceber, fazendo essa conexão entre o cômico e entre a divisão da Alemanha nesse período da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos, passando para outra parte, já que nós dividimos a nossa aula em duas, agora nós nos debruçaremos sobre as bombas sobre o Japão, né, as bombas atômicas que acabaram com a vida de milhares de pessoas. Então, o ocasionamento foi justamente pela rixa que os japoneses tinham com os Estados Unidos. Hoje nós vivenciamos a batalha tecnológica, né, os Estados Unidos numa ponta e os japoneses em outra ponta, desenvolvendo diversas tecnologias. Nós podemos dizer que é uma guerra econômica, também existente hoje. Nesse período, nós temos o Japão, que oferecia uma dura resistência contra o avanço estadunidense, né? E essa resistência era das mais diversas possíveis, estratégias de guerra, aviões, e aí surgem justamente os kamikazes, né, que eles assombravam o mundo. Eles não tinham medo de morrer, eles faziam de tudo pela sua pátria, né, pelo Japão, então eles se suicidavam, eles eram aviadores de guerra, e o avião ele se chocava contra as principais frentes do inimigo, dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos foram, mesmo assim, com os kamikazes, os Estados Unidos, pelas suas outras estratégias de guerra e pelo seu poder de armamento, eles foram vencendo os japoneses. Muitos historiadores dizem que não era necessário as duas bombas atômicas, porque os Estados Unidos já tinham todas as condições, por meio da guerra, das armas, metralhadoras, aviões de guerra, tanques de guerra, de vencer o inimigo, de vencer os japoneses. Então, os japoneses começaram a se render, mas não era de forma incondicional, né? De forma incondicional, no sentido que os Estados Unidos da América queriam que os japoneses se rendessem, mas eles tivessem que pagar tudo que a guerra ofereceu, como se os japoneses fossem culpados. E os japoneses queriam um pacto, uma aliança, onde eles pudessem entrar em comum acordo. Então, dessa forma, não houve esse pacto, não houve essa aliança. E aí nós temos, na imagem aqui abaixo, um avião kamikaze, né? Eles eram fabricados desse modelo, e os soldados eram instruídos justamente a morrer em nome do Japão, do nacionalismo extremado, né? Do imperialismo japonês. Nós temos aí as bombas, os Estados Unidos da América lançam as bombas atômicas sobre o Japão, já que não teve acordo, já que não teve pacto, mesmo os Estados Unidos vencendo. Então, em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba, né, na cidade de Hiroshima, a bomba atômica, diz que ela já começa a explodir no ar, ela nem chega ao solo, e aí os destroços são totais, a perca é lastimável, porque as águas ficam poluídas, a vegetação fica totalmente desértica, os animais morrem de uma vez só. Em 9 de agosto foi
a segunda bomba em Nagasaki, né, 9 de agosto de 1945. E em 2 de setembro de 1945, dessa forma, né, já totalmente destruído pelas bombas atômicas, o Japão assina a rendição incondicional, que era o desejo dos Estados Unidos. E aí nós vemos aqui uma imagem aqui da fumaça, né, dos destroços da bomba atômica. É das ferramentas de guerra mais destruidoras, mais avassaladoras que a Segunda Guerra Mundial, que o desenvolvimento científico elaborou, desenvolveu durante esse período. E aqui nós vamos trabalhar 3 vídeos de japoneses, né, descendentes de japoneses, que vão relatar um pouco sobre esse período, né? São vídeos tirados da revista Isto É, eles também estão disponíveis no YouTube, vocês podem conferir, mas são vídeos curtos, de 2 a 3 minutos. Então vamos aqui para o primeiro relato. Uma bomba matou a cidade inteira. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe. Está no centro de Hiroshima. Cai na bomba atômica, 1,5 km de lugar, andando na rua. Bomba atômica não é chão, ar mesmo. 580 metros de ar mesmo, solo. Por isso, toda a cidade inteira quebrou. Estava muito forte. Esse dia, tempo bom, 8 horas, 15 minutos andando na rua, aconteceu muito barulho. Forte, 10 metros, hora. Levantou, chamou, andou, todo mundo quebrado casa, né? Soldado passamos dentro de casa, né? Mulher, crianças até dentro de casa. Vamos atirar. Cheguei, salvou, graças a Deus, falando, casa já ficou no fogo. Mas um pouquinho atrasado, morreu. Aconteceu, primeiro serviço de dia 6 de agosto. Toda cidade de morto, pensa bem. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe, né? Mas me dá água, água. Bom, primeiro deu água. Esse machucado, pessoa tomando água. Água toda morreu. Não podia, água não deu, água deu, tudo morreu. Por isso não estou de água. Não tomo nada água, chuva preta caiu, abriu boca de chuva preta, pegou, morreu. Trabalhou 2 dias aqui na cidade de Hiroshima. Esse eu salvou, sabe por quê? Não bebe nada, não tomo nada água também, não come nada. Não entrou essa radiação. Por isso digo. Depois, 11 anos, vem aqui no Brasil. É diferente. Aqui no Brasil, muito bom. Então, em forma de 70 anos que se comemorou, que se fez esse desastre da bomba atômica em Hiroshima, nós temos o relato desse japonês que sobreviveu a esse ataque fulminante, né, onde as águas ficaram totalmente poluídas pela radiação, a chuva negra da fumaça e dos destroços que mataram aqueles sobreviventes. Ele conta esse relato falando justamente como é que foi esse período tenebroso aí em Hiroshima, e também da sua experiência quando ele vem para o Brasil, trabalha em São Paulo como relojoeiro. Né? Temos muitos imigrantes japoneses espalhados pelo Brasil. Então nós temos aí os efeitos da bomba, que foi aterrorizador. Nós temos aí as 2 imagens, né? Nagasaki, Hiroshima. Apareceu nesse vídeo essas imagens logo abaixo, dos destroços, né? Daquilo que sobrou justamente
praticamente nada por causa das bombas. Centenas de seres humanos, animais e plantas desapareceram de forma instantânea, como foi relatado pelo próprio japonês. A 580 metros ainda no céu, sem atingir o solo, ela já começava a destruir tudo que se aproximava. E agora nós iremos ver outro relato de outro japonês, né, lembrando que esses vídeos foram produzidos em 2005, quando se fez 70 anos que os Estados Unidos lançaram as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Vamos acompanhar aqui agora o segundo vídeo. Pegou direto, tudo morreu. Queria andar, morreu. Bomba que caiu, eu não estava no lugar, né? Estava no mal. Aí, depois caiu, estourou, como não era aqui no fogo, minato no soto ni, nele no tutaku. Outro dia mandou para Nagasaki, né? Para ajudar a gente, né? 2 dias só. 2 dias depois não dá para comer assim, não aguentou mais, cara. 20, 30 pessoas carrega, tem que levar no hospital, né? Não aguentou mais. Tudo queimado já não dá para olhar, não. Pegou direto, tudo morreu. Assim, a árvore também queimou tudo, está preto. Queria andar, morreu. Exército também morreu tudo. Mas nós estava 150 pessoas, mas sobrou só 20, né? Até 100. Aí depois, em 2006, eu começou a sair mancha com o coração que veio no Brasil em 64, tá? Botou 12 vezes no Japão. Nunca não foi no Nagasaki. Só fazendo uma correção aqui, foi em 2015 que esse documentário foi produzido, e aí no relato final desse japonês, nós percebemos que em 2006 ele relata que surgiram manchas na pele dele, ele é um sobrevivente dessas bombas, e essas manchas eram provocadas pela radiação de 1945. Vejam só como a radiação da bomba causou assim destroços terríveis, assim como nós vimos também algumas imagens de pessoas com queimaduras imensas, e essas queimaduras causaram até os descendentes, os seus filhos e netos acabaram também levando consequências terríveis dessa radiação da bomba. E aí nós temos nesse slide os efeitos da radiação para os sobreviventes, né? No caso do vídeo nós vimos as manchas que aparecem nele em 2006 são consequências disso. Queda de cabelo, leucemia e câncer de pele, vários descendentes nasceram com terríveis doenças e deformidades físicas. É o que nós vemos justamente nessa imagem, né? Aqui é provocado pelas queimaduras da bomba e também pessoas que nasceram deformadas, ou o pé, ou o pescoço, ou a cabeça, ou o braço. E aí nós vemos justamente que foi pela consequência da radiação da bomba atômica. E aí nós finalizamos com o nosso terceiro vídeo de um relato de outro japonês, sobrevivente da bomba atômica, como ele conta aqui a sua experiência desse momento difícil. Explodiu muito forte. Tudo carbonizado. Muito seco.
pai, ele leva escritório. Aí depende muito claro. Aí pai deixou mim embaixo do escritório, a mesa. Aí na hora, alguma explodiu muito forte. Aí, junto a esse barulho e com vento muito forte. Aí, escritório, casa de madeira, telhado voou, janela voou, tudo voou. Mas mesa forte não quebrou. Eu olhei costa de pai, tudo sangrando vermelho. Eu também, braço, pé, vidro cravado, céu escuro, caiu chuva preta. Noite, mãe, irmã não voltou. Por isso, dia seguinte, pai, eu, andando na cidade, procura mãe e irmã. Mas, todo lugar, pessoa de machucado, rua também, bastante gente já morto. Dia 6, dia 7, procurou, não achou mãe e irmã. Pai deixou eu, voltou por cima, mas mãe e irmã não achou nada. Naquele tempo, o Japão não pode sair para aquele lugar. Só única imigração. Aí eu escolhi Brasil e migrou. Então nós temos aí três relatos de três japoneses sobre esse período das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E aí nos cabe a reflexão sobre esse momento de guerra, sobre esse momento muito forte, né, da Segunda Guerra Mundial. Para muitos, essa decisão dos Estados Unidos da América de lançar 2 bombas atômicas foi um crime de guerra e, como tal, deveria ser julgado, né? Até hoje, os Estados Unidos não foram julgados pelos tribunais justamente por essas atrocidades que aconteceram. Lembrando que no início dos slides nós percebemos que os Estados Unidos da América já estavam vencendo os japoneses pelos meios, né, da guerra convencional. E será que era necessário lançar essas bombas atômicas, acabando com muitas famílias, né? E nós vimos nesses relatos desses 3 japoneses sobreviventes que tiveram que migraram para o Brasil, construíram a sua história de vida nas regiões brasileiras aqui, desenvolvendo seu trabalho. E aí fica a pergunta, né? O que você pensa sobre isso, né? Sobre as 2 bombas atômicas, sobre essas condições sobre-humanas que se deram também por meio da radiação, né? Os descendentes acabaram nascendo com dificuldades no seu corpo e também as queimaduras ocasionadas pelos sobreviventes, e passaram aí, perderam as suas famílias, como no relato desse último japonês, perdeu a sua mãe, perdeu a sua irmã, ficou só ele e o pai vivo, né, enquanto o Japão e Hiroshima e Nagasaki, na verdade, foram destruídos. E nós, já caminhando para a finalização da nossa aula, nós vamos terminar com esse quadro, né, os números da Segunda Guerra, os números de mortos, os números da Segunda Guerra, o total de mortos, cerca de 40 milhões, algumas fontes falam de até 60 milhões de pessoas que morreram por causa da guerra. Na União Soviética, 18 milhões de mortos, 7 milhões não eram do exército, eram pessoas civis que não estavam nem combatendo. Na Alemanha, 4,2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos. Na Itália, 400 mil mortos. No Japão, 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos. Na Grã-Bretanha, né, que é a Inglaterra, 422 mil mortos. Nos Estados Unidos, 300 mil mortos, apenas 6 mil civis, né? 6 mil já é um número muito considerável. A nossa cidade tem 6 mil habitantes,
mas levando em conta que 300 mil mortos, né? Então, por isso que se coloca 6 mil civis, apenas 6 mil civis. Na Polônia, 5,8 milhões de mortos, sendo 123 mil soldados. No Brasil, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, do lado dos Estados Unidos, 943 mortos e 4.222 feridos. Judeus mortos nos campos de concentração, 6 milhões de judeus, a metade dos quais eram poloneses, né? Lembrando que essa rixa contra os judeus foi levada pelo nazismo, né? O Hitler via que os judeus deveriam ser perseguidos. O dinheiro gasto na guerra, $1 quatrilhão, né, em armamentos, soldados, tanques de guerra, metralhadoras, nas embarcações e nos aviões de guerra, foi gasto $1 quatrilhão nesse período aí. São as fontes da Segunda Guerra Mundial, né, do Marco, uma fonte levantada em 1997, e aí nos cabem muitas reflexões justamente sobre essas mortes, essas perdas, e justamente como se é investido a economia para se gerar tantos desastres, né, que foi o caso da Segunda Guerra Mundial. Então, por aqui nós finalizamos a nossa aula, e aí na próxima aula nós veremos esses 3 tópicos, né, os crimes contra a humanidade, e aí sim nós iremos ver um pouco sobre esses campos de concentração, o que acontecia nesses campos, né, por que os judeus foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, e como é que era a vivência, como é que os judeus foram mortos de forma desumana. Veremos também na aula posterior, na próxima semana, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aqui nós vemos que tivemos 943 mortos e 4.222 feridos, então a participação do Brasil, como é que os soldados ajudaram na Segunda Guerra Mundial, contribuíram do lado dos Estados Unidos. E aí nós iremos fazer também uma análise de algumas charges e imagens sobre a Segunda Guerra, né? Hoje nós utilizamos vídeos sobre os relatos dos japoneses, um vídeo cômico do Seu Madruga, do Chaves também, para entendermos a divisão da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, e na próxima aula a gente vai trabalhar com charges e algumas imagens sobre a guerra. E aqui nós finalizamos com as nossas referências, né? Deixando aqui as referências também, quando vocês forem fazer slides, apresentarem os seus slides, os seus seminários, nunca deixem de colocar as referências, que é de onde nós tiramos o conteúdo para nós colocarmos, né, para evidenciarmos esses conteúdos. Então, primeiro foi, com certeza, o nosso livro, né, o livro que todos têm aqui, da Patrícia Braich, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, a 4ª edição, né, Patrícia Braich Ramos. Também utilizamos a História, Sociedade e Cidadania, que é um livro didático do historiador Alfredo Bolo Júnior. Utilizamos também essa imagem aqui que vocês viram sobre os números da guerra. Podem observar aqui embaixo que tem o nome Marco Chiaretti, que foi ele quem fez esse quadro aqui. Então, ele também está nas nossas referências. Marco Chiaretti, Segunda Guerra Mundial, 2ª edição, São Paulo, Ática, 1997. Utilizamos também o Google Imagens, né? E os vídeos, né, dos 70 anos Hiroshima e Nagasaki, que está disponível nesse link, que foi acessado no início do mês, dia 3 de setembro, quando eu comecei a montar essas aulas. Nós já estamos no dia 1º de outubro, né? O tempo está voando. E o Atlas Bordas Historique e Geographique, que é aquele atlas que nós vimos aqui sobre aquele mapa, onde nós vimos e estudamos sobre essa parte aqui dos conflitos da guerra, onde nós vimos o avanço dos alemães, como é que os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas conseguiram restabelecer o domínio dos nazistas. Tá? Aqui, né? Justamente essa imagem, esse mapa que nós utilizamos. E aí, dessa forma, vocês podem deixar as perguntas que surgiram com a leitura do livro didático, com a exposição da aula de hoje. Vocês podem colocar as questões,
Logo mais à tarde, à tardinha ou à noite, eu colocarei as atividades referentes à aula de hoje. Também é o conteúdo do livro didático, sei que nem todos têm o acesso aí às aulas, à internet também. E aí nós iremos, vocês farão um exercício, a atividade de vocês. E lembrando outro ponto, hoje nós lançamos mais cedo a 28ª edição do nosso jornalzinho, O Corujinho. Nós já estamos na 28ª, logo vamos para a 30ª edição, então não deixem de contribuir, acessem lá o blog Filoarte Geminiano, acessem a leitura do jornal, tem aí textos de alunos do 2º e 3º ano, desenhos também de vários alunos, totalizando aí 12 páginas. Então é isso, nós finalizamos praticamente a aula de hoje, desconectando aqui, e aí nós nos encontraremos justamente na próxima aula, na próxima semana, né, às 10 horas da manhã. Deixa eu tirar aqui do modo de gravação.